Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu o ex-presidente Lula e parlamentares do PMDB para um café da manhã na residência oficial. Em pauta, a articulação do partido com o PT e os ajustes necessários à economia, como as medidas provisórias que tornaram mais rígidas as regras para a concessão de benefícios previdenciários e sociais. Eu acho que ele concorda que deve haver um ajuste mais amplo. Nós defendemos isso. Aliás, o PMDB está muito unido em torno dessa possibilidade de que nós tenhamos um ajuste com começo, meio e fim, para que todos saibam que o ajuste não ficará apenas naquelas medidas anunciadas, contidas nas medidas provisórias, que transferem uma parte do problema para os mais pobres. E acha que o PMDB precisa, sim, ter um papel de maior protagonismo. Lembrou que, quando foi presidente, ele envolvia o vice-presidente José Alencar em todas as decisões. E acha que o mesmo deve ocorrer agora. É preciso que o governo envolva o vice-presidente Michel Temer em todas as decisões, porque ninguém melhor do que o Michel interpreta o sentimento do partido como um todo. O Congresso promulgou a emenda à Constituição que assegura que as atividades de ciência, tecnologia e inovação sejam assunto prioritário de Estado. Representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, de universidades e instituições de pesquisa participaram da sessão solene para promulgar a Emenda 85. A intenção das mudanças feitas na Constituição é estimular a criação de soluções que melhorem a atuação do setor produtivo brasileiro. Ciência, tecnologia e inovação estão necessariamente associados à construção de um país próspero, de uma sociedade socialmente equilibrada e de uma democracia profunda, verdadeira e digna de nome. A emenda que ora promulgamos é um marco para o desenvolvimento científico em nosso país. Promulgada a emenda, as mudanças estão agora, de fato, no texto constitucional. Um projeto de lei que tramita na Câmara deverá regulamentar pontos da emenda, mas algumas alterações já começam a valer a partir de agora. Essa aproximação do sistema público e sistema privado, eu poder disponibilizar para empresas laboratórios de alto custo, de ponta, que estão nos institutos de pesquisa públicos, que a pesquisa no Brasil está no sistema público. Mas se você quer fazer inovação, você precisa do sistema privado. Não só as universidades vão acessar os recursos, mas as escolas, o que o Brasil tem de institutos novos, também imediatamente vão poder acessar. Estão amparados legalmente para isso. Nós não tínhamos amparo legal para que pudéssemos, inclusive, ampliar a presença do Estado brasileiro na busca de fortalecer a ciência, a tecnologia, a pesquisa básica e a inovação no Brasil. Em reunião nesta manhã, a bancada feminina do Congresso estabeleceu 2 metas na reforma política. Senadoras e deputadas querem que 30% do fundo partidário sejam destinados a campanhas eleitorais femininas. Também defendem que a atual obrigatoriedade de 30% de candidaturas de mulheres por partido ou coligação seja substituída pela reserva de 30% das vagas em todas as instâncias do Legislativo. Existe já em muitos países que têm 30% mais de mulheres no seu parlamento, vagas foram conquistadas dessa forma, né? Mulheres senadoras, nós temos 13, dá menos de 15%. Nós vamos mudar a aprovação das leis no Congresso, porque nem melhores nem piores. A mulher vê outro ângulo, a mulher tem um tipo de sensibilidade e a gente percebe que qualquer comissão, a fala da mulher é uma fala muito peculiar, independente de partido. E essa representatividade da mulher brasileira, que é 52% do povo brasileiro, ela tem que estar na Casa de Leis. O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, foi escolhido para ocupar a 3ª suplência da mesa diretora do Senado. A indicação era a última ainda pendente e foi aprovada pelo plenário durante a ordem do dia dessa quarta-feira. Veja como ficou a composição da mesa. O presidente é Renan Calheiros.
O primeiro vice-presidente é o senador Jorge Viana e o segundo, Romero Jucá. Os secretários são Vicentinho Alves, Zezé Perrella, Gladson Camelli e Ângela Portela. E os suplentes, Sérgio Petecão, João Alberto Souza, Eumano Ferrer e Douglas Sintra. O senador Randolfo Rodrigues já reuniu apoio para instalar uma CPI que vai investigar contas de brasileiros na filial suíça do banco inglês HSBC. Recente vazamento de informações da instituição aponta que o HSBC teria ajudado clientes a sonegarem impostos e a esconderem investimentos. Se trata do maior escândalo de evasão fiscal do mundo, envolvendo correntistas e movimentações financeiras de todo o planeta, mas em especial de brasileiros. O Brasil é o quarto em número de correntistas na agência do HSBC na Suíça e o nono em movimentação financeira. É necessário saber de quem são as contas desses correntistas brasileiros, quais são regulares e quais não declararam a Receita Federal. Nós já conseguimos 30 assinaturas e eu pretendo, agora à tarde, na sessão do Senado, pedir a leitura desse requerimento para nós podermos instalar essa CPI. O Senado criou uma comissão para acompanhar as negociações entre o governo e os caminhoneiros parados nas rodovias desde a semana passada. Senadores estão preocupados com o risco de desabastecimento. 7 dias de protestos. Depois que o governo entrou na justiça para garantir a liberação das rodovias, vários trechos foram desbloqueados. Às 3h desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal contava 94 interdições pelos caminhoneiros em 10 estados. A situação era mais séria no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos informações de que já se registra mortandade de suínos e de frangos na metade norte do Rio Grande do Sul por falta de ração. Está faltando combustível em muitos postos de gasolina do estado. A situação é crítica, a situação é caótica. As grandes empresas, as agroindústrias, as indústrias de carne principalmente, estão tendo um processo, nesse momento, de desespero, porque os agricultores não sabem o que fazer. Em Brasília, ministros receberam caminhoneiros para negociar o fim da greve. A categoria conseguiu a garantia de que vai ser sancionado sem vetos um projeto aprovado neste mês pelo Congresso, a Lei dos Caminhoneiros, que prevê jornada de até 12 horas de trabalho, com pelo menos 11 horas de intervalo. Eles também conseguiram um prazo de 12 meses para começar a pagar caminhões financiados pelo BNDES. Os grevistas também querem a redução do preço do diesel. Na Bahia, a presidente Dilma Rousseff deu a resposta sobre os combustíveis. O governo não tem como baixar o preço dos diesels. Mas a Petrobras prometeu não reajustar o diesel durante 6 meses. O ministro Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que as medidas só valem se os caminhoneiros pararem a greve. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria. Em visita ao Senado, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo reclamou que o Palácio do Planalto demorou para conversar com os grevistas. Quando se tem uma situação como essa, nos primeiros momentos tem que se tomar providências e não aguardar que a coisa se espalhe para metade do país para depois haver o diálogo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a criação de uma comissão temporária para acompanhar a greve dos caminhoneiros. O grupo é formado pelos senadores Valdemir Moca, Blairo Maggi, Eumano Ferrer e Lúcia Vânia. Eles vão participar das negociações entre o governo, os empresários e a categoria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, às 11h30 da manhã ainda havia 93 pontos de bloqueio em rodovias de 8 estados. O Rio Grande do Sul concentra o maior número, com 39 bloqueios.
O Senado agora termina aqui, você assiste em instantes a sessão deliberativa desta quinta-feira. Continue com a nossa programação. Boa tarde.